just woke up from a fuzzy dream. You never would believe the things that I have seen. I looked to the mirror and I saw your face. You looked right through me, you were miles away. Estamos na Pinacoteca, na inauguração da exposição Benedito Calixto e que faz parte também das comemorações dos 125 anos do Porto de Santos. Um trabalho muito bonito. Miles away, you're not afraid to tell me. Miles away, I guess we're at our best, we are. Miles away, so far away, so far away, so far away, so far away. Márcia Loreto, vice-presidente da Associação dos Amigos da Pinacoteca. E olha, a Terezinha Calçada, claro, a nossa presidente, e as duas estão encantadas com esse lindo trabalho aí do artista, não é? Que retratou muito bem o Porto há anos atrás, na década aí do 19, né? E início do século 20. Então, quer dizer, olha só, já naquela época ele tinha uma visão linda. Nossa, como você vê, até hoje as obras são maravilhosas. Ele retrata o Porto de uma maneira tão simples e tão singela, né? Que mostra muito a nossa cidade, como ela foi e como ela está sendo, né? Eu acho que é muito importante essa abertura que está tendo, essa exposição junto com a CODESP, até para comemorar os 125 anos do Porto, né? Tanto para a nossa cidade como para a comunidade santista, né? É muito interessante. São verdadeiras obras de arte, uma história muito bonita. Sim, e Benedito Calixto foi um pintor que ele, em todos os temas de pintura dele, ele se preocupou em retratar e conservar para a posteridade a nossa região e a nossa cidade. E com o Porto, inclusive, ele foi particularmente brilhante, porque ele realmente, como é que se diz, registrou o que precisava ser deixado para a posteridade. É verdade. Além das telas do Porto, as telas que representavam os locais, os panoramas mais bonitos, a praia, as ilhas e a própria cidade. Ele sempre se preocupou em, como é que se diz, em deixar registrado esses aspectos e essas lembranças para a posteridade. Na realidade, ele fez um trabalho regional, não só em Santos, né? Eu acredito que ele era muito apaixonado pela nossa cidade, pela nossa Baixada Santista, e ele acabou deixando essa obra de arte para todos nós, com a sua pintura, com essa amostra toda que ele deixou de tantos anos até agora, né? É uma coisa muito bonita e muito interessante, e a gente está sempre aqui para cuidar dessa obra maravilhosa, mostrar cada vez mais para o público, para conhecer um pouquinho do Benedito Calixto e o que ele pintou sobre a nossa cidade, a nossa região. Né? Uma relíquia. Retrata aí muito bem, não é? A ascensão do Porto, toda essa história. Trabalho lindíssimo, lindíssimo. Olha, a noite está muito agradável, concorrida. Isso é que é importante. As pessoas poderem vir também e ver, não é? Essa coisa rara e estar aqui à disposição para o público poder vir. A partir de amanhã vai estar aberta para o público, né, a exposição, então quem quiser ver um pouco dessa grandeza, dessa obra maravilhosa, é só comparecer. Vamos ficar aqui de braços abertos a receber a população e conhecer um pouquinho do mar, o Porto, né, junto ao Benedito Calixto. Lovers alibi, call me. Anytime, any place, anywhere, anywhere. José Alex, presidente da CODESP, e a CODESP está realizando essa exposição, né, em parceria aqui com a Pinacoteca, pelos 125 anos do Porto. E olha, um trabalho muito bonito, um trabalho magnífico aí do pintor Benedito Calixto, que retrata muito bem o nosso Porto, não? Isso. Na verdade, o Porto fica muito feliz de poder fazer essa parceria com a Pinacoteca
no sentido de nós comemorarmos os 125 anos do Porto de Santos. E nada melhor do que a Benedito Calixto, que foi uma pessoa importante no contexto de Santos e um que mais retratou o Porto de Santos, ser homenageado na linha do tempo dos 125 anos do Porto, o que nos propiciou fazer uma exposição dessa magnitude, onde pela primeira vez o Museu do Porto cede peças para vir para essa exposição, onde a gente pode mostrar à sociedade o quanto que o Porto de Santos é importante para a cidade de Santos e o quanto que a cidade influencia no Porto. Então essa parceria Porto-Cidade ela é muito sadia, muito importante, e nada melhor do que prestigiar a casa de Benedito Calixto. E ele retratou muito bem aí nas suas telas, não é? Esse crescimento do Porto, desde aquela época, não é? E quem tiver o prazer de vir ver essa exposição, vai ter uma sala que está ali à mostra da linha do tempo, desde 1540, quando funda a cidade de Santos, até os tempos atuais, 2017. Então essa linha do tempo retrata bem toda a evolução do Porto de Santos e a importância que ele teve nessa trajetória e a relação Porto-Cidade, Cidade-Porto, em que a sociedade está representada em cada época dessa linha do tempo. É uma coisa fantástica que vale a pena a gente ver. E a importância que ele tem para o Brasil, né? Porque é o maior porto da América Latina. Pois é, o Porto tem essa peculiaridade de ser o maior do Brasil, o maior da América Latina, um dos portos mais importantes de toda a América do Sul. Então nós temos por obrigação de fazer um trabalho de convívio sadio com a cidade. É isso que nós estamos fazendo com essa parceria com a Pinacoteca Benedito Calixto. Ótimo. E olha, vocês realmente têm que vir aqui acompanhar de perto essas obras de arte muito bem retratadas por Benedito Calixto e mostrando aí o nosso porto, o maior, muito bem, não é? E ter o santista poder ter essa satisfação, falar, poxa, que legal, né? A gente pode estar pertinho dessas obras de arte e enaltecer aí o nosso porto. E aí vem um convite, o santista se sentir parte dessa história, que o é. Sim. Então o cidadão santista tem que vir aqui para privilegiar e se sentir parte dessa história. Na verdade, a cidade de Santos e o Porto de Santos, no meu entender, é uma coisa única, é uma coisa só, não tem um e outro, é um só. A cidade Porto de Santos. Muito bem colocado, parabéns. Muito obrigado a vocês, contem conosco para trabalharmos juntos por essa cidade. She loves you and you know you should be glad. Fábio Nunes, secretário de Cultura de Santos, Silvia Teixeira, nossa querida e eterna, né, presidente aqui da Pinacoteca. E olha, hoje, admirando esse lindo trabalho de Benedito Calixto. E como ele era apaixonado por Santos, apaixonado pelo Porto. A Ana, ela nos brinda com as suas pesquisas, com as suas falas, porque ela não é apenas, eu digo apenas, uma pesquisadora conhecida hoje no Brasil e fora do Brasil, mas ela consegue romancear, ela traz a poética para a pesquisa. E quando ela fala, essa relação passional que ela tem ao estudar o Calixto, hoje ela para nós é a base doutrinária e filosófica das atitudes da diretoria. Então assim, é importante a gente mostrar isso para a sociedade e esse envolvimento que ela tem com os atores da cidade. E o principal ator econômico e do imaginário santista, sem dúvida, é o Porto de Santos. Porque o Porto de Santos é um porto natural. Ou seja, ele foi construído aqui, ele já é um porto, ele já é uma entrada de um estuário. Então ele acolhe as embarcações e as pessoas que vêm aqui. E o Calixto se apaixonou por isso. Se apaixonar em imaginar como era esse porto. Quando ele pintou o passado. Então, assim, ele traz para nós o resgate histórico e hoje a gente resgata história duas vezes, com a Pinacoteca e com a celebração dessa conexão da cidade com o Porto, nessa comemoração de 125 anos. Uma exposição belíssima, didática, mas mais do que isso, uma celebração da vida da cidade, da dinâmica da cidade através do Porto. E como é importante resgatar essa história e as pessoas poderem ver de perto, não é? Tudo que Benedito Calixto registrou lá atrás, na década aí de 19, não é isso?
início do século XX? Elza, eu me sinto muito feliz ao lado deste grande professor aqui e, ao mesmo tempo, se enriquecer com essa exposição que emociona, porque o porto existia antes da cidade, né? Aqui era cenário, né, da rota do comércio, né? Então, na verdade, Santos ficou conhecida pelo seu porto antes de ela ser vila, antes de ela ser cidade, antes de ela existir. Então, hoje nós estamos fazendo um retrospecto ao que a história fez na sua trajetória através do olhar de Calixto, mas trazendo para este olhar de historiador, pintor e um visionário também, porque na verdade, além de deixar as suas marcas cinceladas nos pincéis, ele projetou uma Santos imaginária que hoje muitas coisas daquilo que ele projetou estão existindo. Trazendo para a visitação, por exemplo, estamos aqui com peças do Museu do Porto, né? Que ainda está fechado, né? Parcialmente fechado. Então, nós estamos resgatando... Pela primeira vez faz uma itinerância. Uma itinerância, né? Então, trazer a mostra do que essas peças nos falam, né? Representam, eu acho que é uma grandiosidade de uma leitura que foi feita pela Pinacoteca através da beleza da curadoria da Bia, Ana e Marjorie, né? E do esforço de toda uma diretoria comandada pela Terezinha, todos os diretores, além do conselho, pelo Geraldo e principalmente pelos patrocinadores. Então, hoje trazer aqui, neste momento, o Dr. Alex, que representa a autoridade máxima do nosso porto, não é mesmo? A Codesp, então, a grandeza de estar junto com a Embraporte, Eco-Rodovias, enfim, de estar somando essas experiências, ADM. Então, eu quero cumprimentar, que vocês possam visitar essa experiência, sorver de todas essas memórias e construir a sua visão baseada em tudo aquilo que você viu. Porque, na verdade, uma exposição e um museu vivo quer exatamente isto, que você saia daqui tendo a sua visão, a sua pintura e sendo o melhor santista cada vez mais.